Na aula de hoje falaremos de um tema, de um assunto muito importante, que seria qualidade. Bom, nas últimas décadas, nos tempos em tempos, né, conforme o avançar dos anos, o avançar da necessidade em si, se observa a necessidade de melhorar, né? E isso é muito interessante. A gente observa que o mundo, ele não é estagnado, né? Tudo que hoje é melhor, ele pode ficar ainda melhor, né? Então, mediante isso, existe em torno aí dentro no meio hospitalar, de órgãos de avaliações, vamos dizer assim, mobilizações em torno de aplicação de programas de qualidade. Isso significa o quê? Que em tempos, conforme a necessidade, como eu falei para vocês, vão se criando programas para avaliar a qualidade de determinada coisa, de determinada situação, de determinada função, né? E a partir do momento que um hospital que se preza e se dedica a fazer o melhor, obviamente que ele vai adotar esses programas, que são programas de qualidade, né? Programas esses que vai orientar os gestores dos hospitais, né? Os diretores, né? Vai fazer com que esses diretores tenham um norte de como melhorar a sua instituição, o setor, a qualidade de trabalho dos seus funcionários, né? E, obviamente, que o hospital que adota, que vai em busca desses programas e que acaba realmente levando a sério esses programas, é um hospital que, a cada dia que passa, vai prestar uma assistência de melhor qualidade, né? Muitas das vezes, né, dependendo aí do programa, dependendo do qual o objetivo desse programa, é um programa que, além de oferecer o melhor, pode trazer também para esse hospital redução de algumas coisas, como, por exemplo, redução de funcionários afastados. Então, vamos imaginar que exista um programa onde capacita, treina os profissionais de como manusear um paciente de obeso, por exemplo, né? Porque se nós não tivermos recursos, um equipamento, um treinamento necessário, esses profissionais que atendem com frequência esse perfil de paciente, pode ser que daqui a pouco tempo esses profissionais tenham problemas de coluna. Gente, eu só estou dando um exemplo para entender melhor, né? Agora, se o hospital disponibiliza de equipamentos, o treinamento necessário de como atender esse perfil de paciente, obviamente que vai ser profissionais que não vai ter problemas posturais, né? Problemas que afetam a sua coluna, enfim, né? Então é só para a gente ter um exemplo aí. Mas o que de fato aqui é interessante a gente saber que existe pessoas, né, da área, pessoas especialistas, pessoas técnicas que se dedicam em elaborar programas de qualidade,
né? Programas esses que têm um objetivo e um único objetivo, que é o quê? Que é a melhoria, ok? Bom, as instituições dentro do Brasil, eles passam por um processo de acreditação hospitalar, né? Que nada mais é que qualificar aquele hospital mediante os seus resultados, né? Então, quanto melhor é a acreditação desse hospital, significa que ele é um hospital que tem maior qualidade, né? Então, como eu falei para vocês, a qualidade, né, nada mais é do que pensarmos na melhoria, né? Sempre aí trabalhando com os avanços da medicina, a gente já entendeu que dia após dia as coisas, né, vão se inovando, materiais que vão surgindo, equipamentos com maiores tecnologias, medicações novas que vão surgindo, né? Então, observando esse avanço, que muitas das vezes ele é tão rápido, né? Ele é tão inesperado, né? Quando você menos percebe, já tem outras coisas surgindo, né? A instituição tem que acompanhar esse avanço, né? Então, pensando e tentando acompanhar, né, essas inovações, o hospital ele tem que sempre, né, continuamente passar por processos de requalificação, né? E assim, com certeza, acompanhando esses avanços, acreditando que a melhoria, que as inovações que possam servir para melhorar a sua instituição e confiar nessas inovações, ela de fato vai fazer uma grande diferença de modo geral para os profissionais que ali trabalham, que são profissionais que estarão sempre atualizados, tendo melhores resultados, e para o próprio paciente que vai estar recebendo também uma assistência de última qualidade. Bom, então, para entendermos melhor o que é gestão pela qualidade total, né? Então, gestão pela qualidade total nada mais é que o quê? Que aquele espaço, aquele momento, né, da instituição, aquele setor, podemos dizer assim, que tem como uma de suas responsabilidades trabalhar em cima dessa gestão pela qualidade total. Total significa o quê? De todo o hospital, incluindo todos os funcionários, todos os setores, enfim, tá? Então, para entender melhor o que seria isso, a gente deve entender o trabalho do ser humano, né? Qual é a finalidade daquele profissional, daquela pessoa que trabalha, né? Por que é que as pessoas trabalham? O que leva um plantonista, um caixa de um banco, qualquer de qualquer profissional a trabalhar, né? É por uma realização própria? É para uma realização de um próximo? Todo mundo trabalha por um objetivo, né? Não há sentido se a pessoa trabalha por trabalhar ou executa aquela função somente por executar. Tudo se faz por um sentido, né? Se por um acaso aquilo que eu produzo não é de interesse nem meu e de ninguém, não tenho por que fazer aquele trabalho, concordam? E com certeza, se não há um interesse nem meu e de ninguém, vai ser um trabalho que não será de qualidade e muito menos será um trabalho que será dedicado a melhorar cada dia mais, né? É uma coisa que vai ficar sem neutro, sem nenhum sentido, né?
Então, a gestão pela qualidade, ela trabalha sempre por um objetivo, né? Obviamente, vamos entender que se uma pessoa executa uma função que não agrada a ela, que não agrada a ninguém, é uma pessoa que não vai fazer um bom trabalho, não vai ter qualidade naquele trabalho. Então, isso é um dos princípios que deve a gestão de qualidade levar em consideração também, ok? Isso nós estamos falando assim de uma questão pessoal, mas a gente pode pensar numa questão geral, né? Para que aquele hospital ele tem o setor de obstetrícia? Para atender as puérperas, para ter assistência, para uma boa qualidade de assistência para as puérperas, para os recém-nascidos, né? Ah, mas o que pode melhorar, né? Então, sempre há um objetivo para que você possa, para que algo seja cada vez melhor, ok? Bom, vamos conhecer e saber a diferença dos gráficos representativos. Nós temos vários gráficos que nos representam, né, que pode nos apresentar diversas coisas, né? Então, temos o organograma, né, que é um gráfico que vai mostrar o quê? A organização daquela estrutura, né? Então, nesse gráfico vai mostrar os níveis hierárquicos, os órgãos, né, que estão ali envolvidos, no caso aqui de um hospital, por exemplo, né? Então, esse organograma dentro de hospital, ele vai ser uma ferramenta que será fácil de identificar as hierarquias. E se tiver uma deficiência nessas hierarquias, também vai ficar fácil de identificar. Como, por exemplo, quando existe um profissional, né, um colaborador, que tem dois chefes no mesmo nível hierárquico. Isso é uma deficiência por quê? Porque quando a gente fala de gestão, de chefia, etc., existe particularidade entre as pessoas. Lembra lá das preferências e tal que nós falamos aí em uma das últimas aulas? Então imagine dois chefes com preferências diferentes. Vai ficar difícil, né, de conduzir o seu trabalho, você vai ficar meio que confuso até mesmo em como fazer, para quem se portar, para quem que eu vou pedir permissão, para quem que eu vou repassar tal coisa. Então, isso é uma deficiência. Então, com o organograma, isso pode ser identificado. Então, o organograma, ele acaba sendo uma ferramenta onde tem que ter ali muito bem definido, né, as estruturas, né, as funções de cada um, né, para que assim a gente monte um organograma eficiente que vai conseguir repassar as informações de forma correta. Aqui, por exemplo, eu tenho um organograma. Então, aqui no topo, né? Aqui é o organograma que é direcionado para a enfermagem. Então, eu tenho a diretoria de enfermagem. Abaixo da diretoria de enfermagem, eu tenho os enfermeiros, a educação continuada. A educação continuada, para quem que ela vai contribuindo? Para a equipe multiprofissional. Então, para todos os profissionais. Os enfermeiros do CC, Centro Cirúrgico e CME, ele vai estar repassando para quem? Para os técnicos, para o auxiliar. Então, aqui é um exemplo de um organograma, onde eu tenho aí uma hierarquia, vamos dizer assim, né? De quem está acima do quê. Outro gráfico representativo é o cronograma, né? O cronograma, ele é um gráfico onde é definido as execuções de trabalho, execuções de funções, né? Então, ali vai estar descrito
o trabalho, a pessoa que tem que fazer, né, o profissional, por exemplo, e também os prazos que ele deve executar as suas atividades, enfim. Então, o cronograma, ele tem esse objetivo, né, ele tem essa função de representação. Seria o que? A atividade e o prazo que tem para executar aquela atividade. Então, aqui, por exemplo, tem a data, o enfermeiro responsável, o assunto. Então, aqui pode ser o que? Uma palestra, o local e o público. Então, aqui é um cronograma de como vai ser, por exemplo, um dia de palestras, o horário, né? Um dia, no caso aqui tem 3 dias, né? 10, 11 e 12. Então, o que vai ser visto, os horários dessas palestras, o local. Então, aqui é um cronograma. Então, é fácil também de se compreender. Agora, o fluxograma, ele já é uma ferramenta também muito útil, né? E que faz uma representação de uma sequência, né? Então, enquanto o cronograma, ele é uma representação gráfica dos prazos de determinada atividade, então dia, horário, né? Enfim, o fluxograma é uma representação gráfica que nos direciona na sequência correta de uma determinada atividade, ok? Então, é uma ferramenta muito útil para visualizar as etapas de um determinado processo. Então, o que vem depois do que? Então, o fluxo. Então, aqui, olha, um fluxo, o paciente chega pela triagem, ele vai passar pela avaliação do médico, vai ir para a sala de medicação, se for necessário, sala de observação e assim por diante. Então, aqui o fluxo de um paciente dentro de um PS, por exemplo. Hierarquia, né? Então, hierarquia é um poder, né, que é determinado aí por determinada pessoa, para determinada função, né, pelo determinado cargo daquela pessoa, daquele profissional, né. Então, hierarquia, mediante esse poder que lhe cabe a esse profissional, né, determina também quais os poderes sobre os seus subordinados, sobre os seus funcionários, né? Então, define o poder sobre as vidas, sobre os recursos, os destinos das funções, conferências, né? Então, um membro de uma hierarquia sempre vai ter acesso ao seu superior e aos seus colegas da mesma hierarquia, e normalmente ele vai ser responsável, né? Ele vai ser obedecido, né? Então, quem vai obedecer aquele nível são os subordinados que vão estar lidando direto e indiretamente com ele. Então, aqui só para entender a nível hierárquico como que seria, né? Então, um organograma aqui. Então, o diretor-geral, abaixo do diretor-geral, direção técnica, direção administrativa, abaixo do técnico, diretoria de ensino, de pesquisa. Então, por exemplo, se algo acontecer com o auxiliar técnico de enfermagem, ele tem que se portar para a diretoria de enfermagem. Ele não pode pular os níveis e ir direto para o diretor-geral. Acima dele, quem é? É a diretoria de enfermagem. Então, é muito importante, independente de empresa, não necessariamente um hospital, mas qualquer tipo de empresa, que tenha noção dos níveis hierárquicos, saber quem está abaixo de quem é o diretor-geral, qual que é o nome dele, quem é ele, quem é o diretor técnico e assim por diante, né? Para que as coisas sejam resolvidas dentro do grupo que lhe cabe a resolver, ok? A
A estrutura hierárquica de um hospital-escola, por exemplo, pode ser redigida por 5 diretorias: a diretoria geral, administrativa, técnica, diretoria de enfermagem, diretoria de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, assim, quem vai ocupar tal cargo? Isso é diferente, né? Pode ser que sejam de formas diferentes mediante aí os hospitais, mas basicamente acontece da seguinte forma: os dois dos diretores são escolhidos por eleição. O diretor geral geralmente é escolhido pela votação, vamos dizer assim, né? Dos funcionários, indicação de todos os funcionários, estudantes e profissionais envolvidos com o hospital. A diretoria de enfermagem tem a participação dos profissionais e estudantes de enfermagem do hospital, e os demais membros da direção muitas das vezes são convidados pelos dirigentes que acabam aí assumindo esse cargo. Então, basicamente, só para a gente entender por que fulano de tal é o diretor? Porque ele foi escolhido, teve boa indicação, ou ele foi eleito, passou por um processo de eleição. Então, vai depender aí de qual cadeira que ele está ocupando. É a importância da descrição dos cargos e funções, né? Então, por que existe essa importância? Isso é óbvio, simplesmente para você saber com quem lidar, para a gente saber quem cargo ocupa, que cadeira ocupa, para a gente respeitar também aquele fluxo, né, aquele organograma hierárquico, né? Então, saber quem é que pode resolver ou quem não resolveu tal coisa, né? Então, essa descrição é muito importante também. Ações organizacionais. Lembra que, né, na última aula, quando nós falamos de hospitais, nós falamos de como o hospital é dividido e tudo mais, né? E foi falado ali de leis, deliberações, né, que existe para que o hospital possa funcionar, né? Então, ele só funciona se ele estiver seguindo aquelas deliberações, leis, etc, né? Então, são os atos normativos, né? São as normas, né? Então, esses atos normativos nada mais é que documentos que vai estar estabelecendo essas normas, essas regras, diretrizes, leis, etc, para executar determinada tarefa dentro de uma instituição, né? Então, nada mais é que documentos que vai conter essas leis, deliberações, etc, né? Para normatizar a atividade de determinadas empresas. Então, quais são os atos normativos que existem, né? Os atos normativos que contêm essas leis, regras e etc. Então, são os estatutos, os regulamentos e os regimentos. Então, esses são os atos normativos que vai conter aí esses conteúdos que, através desses conteúdos, vai ser possível normatizar as atividades de uma empresa, um hospital. O hospital não deixa de ser uma empresa, né, gente? Então, tem aí a sua questão aí empresarial também, tá? Mas, dentro da enfermagem, o maior órgão normativo, né, o maior ato normativo são os regimentos, né? Onde devem ser seguidos à risca aí, dentro das suas proibições, direitos e deveres, né, para que tudo aconteça da forma mais correta.